InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma advogada especialista na saúde, posso falar assim, né, Diana? Pode falar. Diana Settler. Serpe. Sorry. Não. Sorry. É italiano, inglês e italiano. Sorry. Sorry. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu, É um Diana? prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do meu dia a dia. Ótimo, boa, legal. E antes de a gente começar nosso incrível bate-papo com a Diana, vamos aos nossos patrocinadores. A Onisis é uma plataforma de engajamento e capacitação de motorista que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a Onisis pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o nosso site onisis.com.br. Muito obrigado, valeu, galera. Boa. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Buoni. Boa. Oh, valeu. Valeu, Veleda. Tá atrapalhado aí, Japinha? Desculpa aí, galera. E, como de costume, deixando aqui mais um livro do parceiro da editora Roncarate, Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, de Augusto Frank Darrington e Bernardo Frank Darrington. Eu não sei se eu falo certo o nome, pessoal, mas espero que vocês entendam aí. Acessem o site da editora Roncarate e adquirir esse e outros exemplares, outros livros. É isso aí, galera. E recados iniciais aqui, antes de a gente começar esse incrível bate-papo, vai ser muito interessante, estou bem empolgado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, o InsureCast, deixar aquele like maroto, divulgar com os amiguinhos, com os colegas, compartilhar o vídeo, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem lançamento de episódio novo. E também existem os antigos também, que são muito bem interessantes, vale a pena assistir e divulgar também, certo? É isso aí, inclusive o vídeo de hoje vamos falar bastante de seguro-saúde, né? A gente teve aqui a participação, a gente já teve aqui o episódio falando sobre esse tema. Volte lá, assiste também. Inclusive também motivou um pouco o vídeo de hoje, né, Japa? A gente falou um pouquinho das liminares lá que acontecem contra os planos de saúde. Queríamos ouvir o outro lado da história. A Diana, que é uma advogada com experiência e enfim, nesse setor também, acho que é importante sempre ouvir os dois lados da história, né, Japinha? Vamos sim. E galera, lembrando, quer ajudar a gente? Patrocina @insurecast.com.br ou deixa aí o teu valeu demais ou superchat. A gente agradece. É isso aí. É isso aí? Lá? Diana, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser muito importante também para o setor ouvir o que você tem a dizer, né? E se apresente aí pra galera. Eu atuo, né, principalmente em relação à pessoa com deficiência, e o meu foco principal é o autismo, né? Uhum. Fui parar no autismo por um acaso, né? Eu comecei a atuar na área de saúde depois que eu estagiei com um desembargador do direito público, né? E aí eu comecei a atuar nessa área. Uhum. E há muito tempo atrás, eu acho que já tem uns 9 anos, mais ou menos, eu tive uma amiga
que o filho teve o diagnóstico e ela entrou em desespero porque não conseguia pagar o tratamento. E aí eu falei para ela: vamos tentar entrar com ação. Nunca entrei com uma ação para tratamento de autismo, mas a gente pode tentar, Uhum. né? E deu super certo a ação. Foi uma das. Acredito eu que tenha sido uma das primeiras ações, né? Foi numa época que ainda não tinham muitas ações para contra planos de saúde para crianças para ter o tratamento para autismo, né? Uhum. E tinha pouquíssima jurisprudência, enfim, né. E aí a clínica acabou indicando, né, na conversa com outras mães, ela acabou indicando, e aí começou a aparecer no meu escritório um monte de mães. Nossa. E passado um tempo eu estava só trabalhando com isso, né, e aí eu percebi que eu estava, indo para esse caminho, e aí fui cada vez mais estudando, né, a lei da pessoa com deficiência, eh eh, as leis, né, que cuidam, né, porque no autismo, por exemplo, além da lei da pessoa com deficiência, a gente tem, a lei do autismo, né, Uhum. que protege a pessoa com autismo. E fui me especializando e estou há bastante tempo aí já nessa jornada. Bacana. Nossa, sinal que o drama de uma, na verdade, tinham várias pessoas por trás. E realmente é um drama, É um né? drama, é uma É, dificuldade, né. sim, sim. Porque não é uma coisa tão incomum, né? Eu tava lendo recentemente que Não, é um a cada 130 e poucos, não é isso? não, acho que já está bem menos, um Tá meio... número bem menor. E assim, e a probabilidade, né, de aumentar É que cada vez se busca mais também, né? Aí você vai achando, a né? mais Ou é um ambiente, ou o que que tem então, mas tem a aumentado? parte genética. Também na verdade não existe, né, não é batido o martelo qual que é a causa, né, Uhum, mas se fala muito na causa genética. uhum, E aí eu acho que isso vai realmente aumentando a quantidade, né. uhum. E você comentou aí que tem a lei do autismo, né? O que quer dizer? Em resumo, assim, o que trata É, essa é lei? que na verdade, né, a Lei Brasileira de Inclusão, Uhum. ela não previu o autismo como uma deficiência, né, o autismo não era considerado uma deficiência, Tá. né, ele é um transtorno. E em 2012 foi promulgada a lei, né, Uhum. que protege a pessoa com autismo, né, que aí foi a Berenice Piana que tanto que a lei tem esse nome, né, que lutou por essa lei. E Uhum. essa lei trouxe vários aspectos super importantes, né. Para mim, o mais importante é que ela equiparou a pessoa com autismo à pessoa com deficiência, né, para todas as finalidades. E aí a gente passou a ter todos os direitos que estão na Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, é de 2015, mas já haviam os tratados anteriores, né, Tá bom. que tinham que ser vistos, né. E para mim é o mais importante. Por quê? Porque a pessoa com autismo, ela passou a ter todos os direitos que estão elencados ali na Lei Brasileira de Inclusão, né, e a gente passou a garantir que essas pessoas tenham uma educação de qualidade, tenham tratamentos de qualidade, né, e todos os direitos. Além disso, a Lei Berenice Piana, ela prevê que a pessoa com autismo tem direito a tratamento multidisciplinar, né, fala da discriminação, fala que não pode ser negada, nos planos de saúde. Então tem uma série de coisas ali que são bem importantes, né. E foi a partir dessa lei que os planos passaram a dar cobertura ou passaram a ser obrigados a dar cobertura? Não, na verdade a cobertura, né, o tratamento, eu acho que é inerente à lei. Uhum. Não é a lei que, né, o plano de saúde, diante do Código de Defesa do Consumidor, ele tem que disponibilizar o tratamento adequado para cada pessoa, né, independente de qualquer outra lei, né. Uhum. Acho que a maior proteção realmente é o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom. E aí, com essa lei, né, a gente passou a conseguir, demonstrar que o tratamento multidisciplinar, que é o tratamento devido. E além disso, né, o tratamento multidisciplinar para pessoa com autismo, a gente não se restringe a psicólogo, a terapeuta ocupacional, a fonoaudiólogo, não, são esses profissionais com uma capacitação extra, né, na maioria das vezes em terapia ABA,
Para crianças mais novinhas, a terapia Denver. Então, o TO tem que ser na grande maioria, né? Estou generalizando aqui, com integração sensorial. Então, tem as especializações dentro de cada profissional, né? E aí se forma uma equipe. E é importante que o tratamento seja feito por uma equipe, né? Porque a equipe se reúne mensalmente, semanalmente, né? Para discutir. Porque às vezes o déficit que está se vendo ali na fono, né? O psicólogo não percebe, né? Porque o tratamento é direcionado para outra coisa, né? Então é importante que a equipe seja multidisciplinar e se converse para que se faça o tratamento mais adequado. Uhum. Então, hoje, então, os planos de saúde são. Cobra, porque teve uma lei recente, a gente estava até discutindo nos bastidores aqui, sobre essa questão, né, que se discutiu muito, né, de incluir ou não no rol da ANS, Não, essa a ANS questão. ampliou o rol, né, e Aham. determinou que o tratamento da pessoa com autismo não pode ter limitações de sessões, né. Porque antes tinha, né? Tinha, o plano limitava, porque o plano de saúde, né, ele nas regras lá, depende do plano, mas Uhum, tem, quantidade de sessões de psicologia por ano, de fisioterapia por ano, de fono por ano. uhum. E a pessoa com autismo, em 3, 4 meses, ultrapassa, É. né, a quantidade dessas sessões. Então, a ANS determinou que o tratamento tem que ser ilimitado, né? Não Entendi. pode ter essa restrição de quantidade de sessões ou de horas. É porque todo dia algumas horas, né? Então não É tem uma, como. é uma logística surreal, né? É. Assim, é diário e tem crianças que ficam 2, 3 horas, né? Porque precisa de fono, precisa de TO, precisa de psicólogo. Uhum. Diana, na sua visão, assim, em questão dos planos de saúde, como você deve ter tratado alguns casos, tem muitos planos de saúde que você tem um valor limitado, né? A cada sessão. Isso é válido realmente? Isso é contratual, Isso é né? Isso é contratual. contratual. Tá. Mas quando a gente entra com o processo judicial, o que a gente solicita Hum, é que o tratamento seja capacitado, com localização que possibilite aquela criança aí diariamente, né? Até porque a maioria das crianças com autismo tem problemas sensoriais, então você não uhum, pode colocar essa criança no trânsito 2 horas, 1 hora e meia, porque aí ela vai chegar numa sessão terapêutica, ela vai, né, totalmente desregulada, até ela se regular e começar a sessão já acabou, e aí o tratamento acaba não tendo eficácia, É. né? Eh, então é importante que se disponibilize da forma capacitada, com localização viável e que tenha agenda para atender a demanda do relatório médico, né? Isso é essencial. O que acontece, né? Agora, para a gente entrar com uma ação judicial, eh, não basta a família querer, né? Isso eu falo muito com as pessoas que me procuram, tem até algumas mães que nem gostam. Eu não entro com ação que eu não acho que está certa, uhum, né. Eu faço sempre só o que eu entendo que está certo e o que eu entendo que vai ter chance de ganhar, porque é direito, Isso. uhum, né. Eh, o plano tem que disponibilizar o atendimento, né, tendo capacitação, localização e capacidade de agenda, Tá bom. tá. Se o plano não disponibiliza isso, a gente pode o plano tem que fazer isso, então, por meio de reembolso integral, porque a ele não está disponibilizando o atendimento. Então, não é a família não escolhe, né, tem muita gente que fala assim: "Ah, mas eu quero continuar no meu psicólogo". Não, você não vai continuar no seu psicólogo, porque se o plano pós-liminar disponibilizar na rede credenciada dele clínicas que atendam os requisitos básicos para um tratamento de qualidade, é lá que você vai fazer. Vai Entendi. fazer na sua rede credenciada. A gente só vai para o reembolso integral a partir do momento que o plano não disponibiliza o atendimento necessário. É porque isso é uma dificuldade que algumas pessoas relatam, né? Tipo, eu tenho ali a clínica perto da minha casa, mas não Não tem tem gente, vaga. não tem vaga. Aí eu tenho que buscar. Pô, e aí ou não é bom.
Não, é, Talvez, aí, qualidade. aí também a qualidade é outra coisa, né? Porque tem famílias que relatam que a clínica, por exemplo, atende 4 ou 5 crianças juntas. Uma terapia Hum, em grupo. Que a sessão não é de 1 hora, é de 20 minutos. E entendi. aí você está tendo um tratamento também que não se enquadra nas necessidades daquela criança. Uhum. Eu fico pensando a maluquice que é um tratamento para 3, 4 crianças autistas ao mesmo tempo, Nossa. né? A necessidade de um é diferente do É, outro. não tem padrão, né? Não tem um padrão. E como que você faz ali um tratamento de qualidade, né? E isso é extremamente comum. Entendi. E as seguradoras, os planos de saúde, na sua visão, os casos que você teve, que você viu, ela tá mais aberta hoje a esse tipo De diálogo de antes de chegar diálogo numa ação, por exemplo? antes de chegar numa ação ou não? Não, É é difícil lidar? extremamente difícil, né? Porque quando as famílias entram em contato solicitando rede credenciada, vem aquela lista de meia dúzia de clínicas, que são sempre as mesmas, né? E que a gente já sabe que não tem disponibilidade de agenda, né? Tem algumas até que são clínicas boas, mas que não dá conta da demanda. Uhum. Né, então, acaba as pessoas ligam e entram em filas de esperas intermináveis. Passam-se meses e a criança continua sem tratamento e a gente sabe, né, que o tratamento precoce é a melhor forma da gente dar as ferramentas para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível, né. Uhum. Uhum. E assim, e aí eu não entendo nada, tá, desculpa, eu tô Não, aqui, tô eh, aqui para ajudar vocês no que eu conseguir. aí quando, por exemplo, você não tem só pra ver se eu entendi, quando você não tem esse suporte você tem a rede credenciada liberada pela companhia, né, de plano de saúde, mas você não conseguir Acessar. acessar, aí tem a possibilidade de você entrar judicialmente Sim. para que, você, consiga selecionar uma clínica. Não, que o Ou plano disponível as o decisões plano você não pode pegar aquela é melhor para o meu não, filho, é mais perto de isso casa. só se o plano não disponibilizar nada. Ah, só se não disponibilizar, senão vai ter que ser aquela As do plano. decisões judiciais, né, tanto em liminar, quanto em sentença, quanto no Superior Tribunal, são sempre, eh, da mesma forma. O plano tem que disponibilizar o tratamento nos termos do relatório médico, né, a quantidade de terapias, a quantidade de horas, com aquelas especialidades, Uhum. né. A grande maioria a gente consegue com localização viável, porque aqui em São Paulo a criança mora na zona sul, e o plano manda para uma clínica na zona norte, é um negócio que não dá nem tempo da criança ir para a escola, É. voltar, né. Nossa, Não, é você muito corrido. inviabiliza Você o falou, tem tratamento. TO, tem fono, tem psicólogo, tem um médico, Né, e a no mesmo dia, às no vezes. mesmo dia. A É. questão é não inviabilizar o tratamento, né. A questão da localização, primeiro que a criança pode se desregular mesmo se ela tiver um problema, uma dificuldade sensorial. Uhum. E segundo que eu não posso inviabilizar por causa da logística, né. Então, assim, óbvio, né, que não vai ser do lado de casa, Uhum. mas tem que ser viável. O que que é viável? Não sei, depende da onde a pessoa mora, depende do trânsito que tem para ir para aquele outro lugar, porque às vezes, são só 10 quilômetros, mas são 10 quilômetros No que meio do vai trânsito. levar 2 2 horas, horas. É. né. E aí Então você isso tem é clínicas muito de cada 30 que é mais subjetivo perto. isso. Mais rápido, né? Mas acontece, tipo, ela é obrigada, você entrou com uma ação judicial, ela é obrigada a disponibilizar na rede credenciada. E se ela não tiver, ela tem que correr Ela tem que correr atrás, os planos costumam depende, né, costumam não, depende. tá. Os planos são muito cíclicos, né, tem fase que o plano X está dando mais trabalho, tem fase que o outro. Uma hora você fala assim: "Ai não, plano X está super tranquilo, está disponibilizando, a coisa está andando". Passam alguns meses, esse começa a dar trabalho, e o outro que estava dando trabalho passa a disponibilizar, então é muito cíclico isso, Uhum. né. E os juízes determinam que, se não houver rede credenciada, o tratamento tem que ser feito por meio de reembolso integral. Então o plano normalmente, né, quando começa a ter muita dificuldade
Eu não costumo indicar profissionais e nem clínicas. Eu entendo que isso é equivocado e que não é dessa forma que a gente tem que fazer. Eu só indico a clínica quando, de fato, começa a passar o tempo e a coisa não anda, né. Então, aí quando a coisa não anda, eu indico a clínica. O plano, às vezes, entra em contato com aquela clínica e negocia um valor diferenciado. Uhum. Ou, dependendo do plano, a coisa rola por meio de reembolso integral mesmo, Que aí, né. nesse caso, poderia ser Aí você vai escolher o seu não, profissional e e reembolsa. reembolsa. E aí teria que ser reembolsado 100% ou de acordo É com o plano? integral. É Aí integral? é integral. Por quê? Porque a lei determina que, se não houver profissionais na rede credenciada, Uhum. né, por exemplo, você está numa cidade X, né, e sofre um acidente, alguma coisa, e vai para aquele hospital, e ali na região não tinha nenhum outro hospital que atendesse seu plano, Uhum. então o plano tem que reembolsar, né. Entendi. Sempre que não houver profissionais credenciados para aquele atendimento específico, aí o plano é obrigado a fazer por meio de reembolso integral. Mas eu ressalto agora, né, que as decisões mais recentes dos últimos 2 meses, a justiça tem entendido no Superior Tribunal que, mesmo quando não tem na rede credenciada, isso é uma novidade jurisprudencial, Uhum. o reembolso não pode ser integral, tem que ser nos termos do contrato. O que vai nos levar aos planos pararem de disponibilizarem os atendimentos. Mas e aí você cria um outro problema. Não, você Total. cria um problema gigante, porque você está falando, disponibiliza o atendimento, ele está obrigado judicialmente, a gente tem uma decisão judicial que determina que o plano disponibilize o tratamento. Uhum. Aí, se o plano não disponibilizar, ele só tem que reembolsar nos termos do contrato, ou seja, Meu, e o custo é muito alto disso. não, é É inviável, Não, inviável você é pra uma doido. família, é né. inviável. Imagine é o que você falou, às vezes você tem E os valores de fono, BO. reembolso Mas aí também. a gente tem um outro lado, né, que o autismo virou um negócio. E eu acho que é aí que os planos também têm uma certa razão. Tem que se proteger também, Tem né? que se Que proteger. às vezes pode ter pessoas mal intencionadas nesse meio, Podem né. não, tem muitas. Tem muitas. Eu já peguei processos, assim, que eu olho e falo: "Meu Deus do céu, Uhum. como?", né. As clínicas cobram muitas horas a mais, Ah, né, direto quando Do é. plano de do plano. saúde. Tá bom, Colocam coisa que a criança não fez. Tô entendi. com um caso recente agora, que a Caramba. mãe pediu o relatório, e aí a família olhou o relatório e falou: "Mas minha filha não toma medicamento na clínica". E a Entendi. clínica está cobrando até medicamento do plano. Então o plano tem que ter, o que eu entendo, né, é que o plano tem que ter uma fiscalização Da clínica. nas clínicas. Tudo bem, que aí é o problema dele com a clínica. Se ele Mas aí a chancelou, gente entra numa situação super complicada, né, uhum. porque a família nem sabe o que a Pois é, clínica está cobrando. pois é. Então é uma situação extremamente difícil, porque aí o plano também está sendo prejudicado, né. Então a gente tem muitas clínicas que também tiram não são, óbvio, não são Uhum. Sim, todas, né, sim. mas existem casos. É que a gente tem os três lados, né? O lado do paciente ali, da família, o lado da clínica e o lado do convênio, né? Do plano do seguro, enfim. O plano, de fato, tem lá os termos que o cara contratou. Você contratou o valor limitado, é isso que você vai receber, a Uhum. grosso modo, né? Aí eu tenho aqui minha rede credenciada. Você quer usar, você não vai pagar nada. Se você quer fazer por fora, tá aqui o valor que eu vou te pagar. Sim. Entretanto, eu não sei quem que define esse valor. Se vem do convênio para o contratante, se é do contratante para o plano, entendeu? Do segurado para o plano. Por que eu falo isso? Porque às vezes também eu já vi situações onde os valores não se conversam. Exemplo, você Não fazia pega... sentido. Não faz sentido. Você pega profissionais que são caracteristicamente diferentes, né? Dentro do tratamento autismo, que nem você falou, tem o psicólogo, tem o neuro e tem o TO, o AT, enfim, eu nunca sei as siglas direito. O valor de um é diferente do outro. Sim, Por que você põe tudo igual, o valor de reembolso? sim.
Não faz sentido. Como é que Faz sentido. o cara aqui cobra mais? Como é que... Entendeu? Isso Não. poderia ser questionado também numa Poderia possível... ser questionado. Eu entendo, talvez, que os planos tenham que ter uma fiscalização em cima das clínicas. Né? Uhum. Eu acho que. Porque, no fim das contas, quem é prejudicado é o beneficiário. É. No fim das contas, quem é prejudicado é a criança que precisa do tratamento. Né? Porque aí o plano resolve parar de pagar a clínica suspende o atendimento da criança. Isso é um dominó, né? É. E hoje, na tua visão, como você deve ter alguns casos, assim, a maioria dos planos de saúde seguem da mesma forma ou não? Existem diferenciações, tem boas e ruins? Não, na maioria dos planos a situação é super complicada para o autismo, né? É mesmo. Melhorou. Eu Sim. vou dizer para vocês que já melhorou muito, porque até um tempo atrás tinha uma ou duas clínicas, que eram sempre as mesmas, né, disponibilizadas, e clínicas que não tinham tratamento adequado, assim, que a gente sabe que é uma judiação, né? Uhum. Porque a pessoa com autismo, ela tem total capacidade de se desenvolver. E se a gente dá as Sim. ferramentas, né, necessárias para ela, ela vai se desenvolver e vai se tornar um adulto funcional. Uhum. Só que se a gente não dá o tratamento adequado, a possibilidade de virar um adulto funcional acaba diminuindo muito. Uhum. E aí a gente vai ter um outro problema lá na frente, que essas pessoas vão ficar penduradas no governo. Porque se elas não conseguem trabalhar, se elas não conseguem, né, se desenvolver, como que funciona isso, né? E aí a gente tem, né, pai e mãe morrem, e como que essas crianças, quando crescerem e perderem os pais, vão, vão poder se virar, né? A grande maioria acaba sendo filho único, Aham. né? Enfim, é um grande problema. E tratar, a gente vai deixar essas pessoas funcionais. Ah. É um raciocínio muito, para mim, é um raciocínio muito lógico, né? Que você colhe os benefícios lá na Lá frente, na né? frente, Para toda a exato. Para sociedade, toda a né? sociedade. É verdade. E só entra nessa questão também de casos, de clínicas que às vezes podem, impactam nas seguradoras, nas empresas de saúde por questões éticas e tal. Já viu o caso de home care, assim, também? Você já pegou essa... Já, não, na verdade eu tenho ações, né, Hã. para tratamento para câncer, Uhum. para home care. Entrei faz acho que uns 20 dias para tratamento, uma menina que tem paralisia cerebral, criancinha, acho que ela tem, eu confundo muitas histórias assim, mas acho que a Hum, menina tem uns 4 anos. hum. E não tem nem condições de ir para a clínica todos os dias, né? E precisa de um tratamento super intensivo. E a gente conseguiu o tratamento disponibilizado pelo plano, eh, em casa. Ah, que Então, todos bom. os profissionais vão em home care, e nesse caso específico, ela tem uma dieta super complicada, e ela precisa de um leite que é caríssimo, e a justiça determinou que o leite também seja disponibilizado pelo plano de saúde. Hum. E deixa eu te fazer uma pergunta, Diana. Nessa sua experiência, né, de ações, tal, você já viu de alguma maneira algum tipo de retaliação ao segurado, a quem está entrando com a ação? Eu imagino que muito desses casos o plano é da empresa, de repente aquele funcionário fica muito caro para a empresa. Você já teve alguma É, coisa assim, não? na verdade, assim, tem funcionários que morrem de medo de entrar com a ação, e eu Uhum. entendo isso, né, porque eles precisam do emprego também. Sim. E, assim, não é uma coisa demonstrada claramente, mas acaba sendo uma coisa que a gente sabe que acontece. É um crime de discriminação isso, mas acontece. Assim como acontece de planos negarem pessoas com autismo. Eu já ouvi inúmeros casos. Daria pra entrar com ação por discriminação ou não? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Só que o que acontece, como a grande maioria dos planos são feitos por meio de corretores, as informações ficam retidas ali. A família acaba não tendo a informação para entrar com a ação, porque tudo que eu vou fazer judicial, eu preciso ter comprovação, Uhum. né? Eu não entro com um processo sem documento, né? Eu
acho que talvez eu tenha um grande êxito, porque eu sempre procuro me documentar da melhor forma possível. Então, se a pessoa não tem como comprovar que aquilo aconteceu, a gente vai morrer na praia. Entendi. Entendi. Agora, né, sobre retaliação, eu tô com alguns casos bem recentes que um determinado plano começou a expulsar pessoas com autismo do plano. As famílias receberam a Como cartinha. assim? Poxa, mas não pode, né? Não. As famílias receberam Mas a era cartinha. é plano individual ou não? Plano desses Mas feitos. independente do plano. Não, é plano feito por essa. De adesão. Ah, entendi. De adesão. E aí, assim. Aconteceu com a criança 1, com a criança 2, com a criança 3, recebem lá a cartinha informando que o plano estará cancelado a partir do dia tal. Nossa. Mas isso não se pode fazer, porque Não, se você tá em tanto, dia com pagamento. não deveria, né? Ah, Não deveria. E quem Nossa. está em tratamento. imagina também, mano. Imagina a pessoa ali que precisa Não, do tratamento. Tem um as autismo famílias severo. entram desesperadas, né? Ficam em pânico, porque aí ficam, inclusive, com receio de não serem aceitas em outros planos. Claro. Uhum. Né? Isso é feito de uma forma velada, né? Que assim, a gente não consegue entender. Só vem lá que o plano foi cancelado e que se você tiver interesse, você pode, por meio da Qualicorp, você pode fazer outro plano. Que aí vai ser um valor absurdo, né? E a lei determina de forma muito clara que pessoas que estão em tratamento não podem saírem dos planos. Aí, O plano não sim. pode expulsar aquela pessoa em tratamento. E a pessoa com autismo, ela está em tratamento a perder de vista. Uhum, Né? uhum. Então, é um prejuízo, porque tem tratamentos aí, né, que custam R$40 mil por mês, Uhum. dependendo da necessidade daquela criança. O tratamento é extremamente caro, né? E não é um tratamento que tem fim. Sim. E aí a gente entrou com as ações judiciais e foi determinado, né, tem alguns até que já tem sentença, que o plano não seja cancelado e a pessoa continue nos exatos termos do contrato inicial. Uhum. Passaram-se alguns meses, na época de reajuste anual, veio o reajuste de 130%. E sem saber se a família, a pessoa consegue arcar com Não, isso. é com o intuito de não conseguir. Sim. Né, Dá a porque se eu entender, tive né? uma decisão judicial que me obriga a manter esse beneficiário no meu plano, mas ele não é mais interessante, eu jogo um reajuste alto, que aí esse reajuste a pessoa não consegue pagar. Nossa. Né? E aí o que eu entrei com as ações também para discutir o reajuste, né? E aí o que eu pedi para ser demonstrado que não foi se esse reajuste foi para toda a categoria. Porque se você me falar que você teve esse reajuste para toda a categoria, não estou nem discutindo a abusividade do percentual, tá? Uhum, Mas se uhum. você me demonstrar que a categoria toda recebeu o mesmo reajuste, nós vamos discutir de uma forma. Agora, se só aquelas crianças que têm ação judicial, que têm o tratamento completo pelo plano de saúde receberam, e as crianças, e por coincidência, são crianças que entraram com a ação para se manter como beneficiário do plano no cancelamento unilateral. Então, as coincidências são muitas, né? O que leva a entender que não é um beneficiário que o plano queira manter. Ô, Diana, bom, interessante isso. Se, por exemplo, assim, o médico, o psicólogo, o neuropsicólogo determinou, a criança precisa ter vários tipos de tratamento e acompanhamento. Fono, AT, por exemplo, AT é um acompanhante praticamente, né, dessa questão. Isso tá coberto, deveria estar normalmente no plano ou não? Então, Isso não... até um tempo atrás, o AT era determinado pela justiça. De alguns anos para cá, não mais. Porque o AT, na grande maioria das vezes, é para acompanhamento terapêutico, Isso.
na escola. Por Uhum. quê? Porque a criança com autismo, ela tem uma dificuldade de se socializar e ela Uhum. precisa de ferramentas para que ela consiga se socializar Sim, e se comportar, né, sim. da maneira mais adequada. Então, a função do AT, dependendo da criança, né, vou dar exemplos bem básicos. Fulano, você não pode levantar agora. Você só pode levantar quando a professora deixar. Uhum. Ou agora está na hora de arrumar o seu material. Né? São ensinamentos para que a criança consiga viver de forma adequada na sociedade. E isso não se confunde com a parte pedagógica. Né? A parte pedagógica, o professor especializado, né, que a lei determina que a criança com autismo, quando necessário, tem um profissional especializado dentro da escola, é para o aprendizado. Então, são coisas extremamente distintas. Mas a justiça entende que o tratamento devido é exclusivamente aquele tratamento feito dentro da clínica. Né? No ambiente natural, não é concedido esse tratamento. O que eu entendo ser um equívoco, né? Porque existem situações cotidianas que o terapeuta é essencial para dar ferramentas para que essa criança consiga se desenvolver adequadamente. É, porque, assim, é verdade, por exemplo, na escola, né, a escola é um ambiente que frequentam, né, as pessoas para um aprendizado pedagógico, aprender a ler e escrever, fazer número, contas e tal, tal, tal. Mas as escolas hoje, pergunta, né, casos, assim, que você talvez tenha experiência, assim, também, existem hoje é obrigatório a escola aceitar ou não? Porque eu já vi casos, assim, já ouvi casos, assim, de muitas escolas não diretamente negarem a matrícula, mas muito de uma forma velada. Acho que talvez aqui não seja um lugar ideal para o seu filho, talvez outra escola seria. E há casos, inclusive, que falam: aqui não. Puta, aqui é pior, né? Aqui não. Isso daria também, de uma certa forma, entrar Sem dúvida judicialmente? nenhuma. Até recentemente ganhei uma ação, indenização super baixinha, né? Mas Uhum. o caso aqui não é a indenização, é a, O é a direito, justiça. a Né? justiça, É a exato. pessoa se sentir vista pela justiça, né? Porque a criança com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência tem a educação garantida pela Constituição Federal, né? A lei determina que qualquer criança com qualquer deficiência, com qualquer transtorno, esteja matriculada preferencialmente na rede regular de ensino. Por quê? Porque a gente quer inserir essa pessoa na sociedade Uhum. com condições de igualdade, né? A lei usa o termo condições de igualdade. E para eu dar condições de igualdade, eu preciso ter profissionais capacitados dentro da escola e uma estrutura pedagógica, não só pedagógica, né? De profissionais, desde do inspetor, né, que fica no portão, até a diretora, que consiga lidar e saiba conduzir as situações necessárias com aquela criança. Né? Porque uma coisa é a gente incluir e outra coisa é a gente dar as condições de igualdade. Né? São coisas muito distintas, porque inclusão você pode falar: "Ah, mas aqui eu tenho 15 crianças com autismo. Eu sou uma escola inclusiva", mas o que que você faz por essa criança? O que que Uhum. você está fazendo por ela, né? Essa criança tem algum aproveitamento ou você deixa ela brincando no canto da sala de aula e não está preocupada se ela aprendeu a ler e escrever? Uhum. Eu acho que faz uns 10 dias, mais ou menos, de tempos em tempos eu vou no Hospital Darcy Vargas, que é um hospital para crianças com síndrome de Down. Uhum. Eles têm as voluntárias lá têm um tratamento super bacana, e na grande maioria são crianças carentes, né. Uhum. E aí eu vou lá para dar uma explicada para as mães, né: "Olha, faz assim, faz assado, a lei funciona assim", né.
E eu peguei um grupo, essa última vez, de crianças de 9, 10 anos, que não sabem números, que não sabem ler e escrever, que não escrevem o nome, né. Por quê? Porque estão na escola, mas a escola não tem nenhum Capacitação ali. nada, né. E aí as pessoas falam assim: "Ah, na escola particular vai ser melhor". Depende, porque eu já ouvi casos Depende. de escolas públicas que têm uma equipe incrível e que dão de 10-0 nas escolas particulares, Oh, que bacana. né. Mas aí eu vou te dizer que eu entendo, né, não sei se eu estou certa ou não, Uhum. mas eu entendo que se a equipe da escola for muito boa e tiver com muita boa vontade, vai ser bom. É. Não, e aquilo, né? A partir do momento que você se dedica a ganhar dinheiro com a educação, você espera que você atende todos, que você se especialize em todos enfim, os âmbitos ali, né? Sim. Isso é super complicado, né, porque a criança com qualquer tipo de deficiência, na verdade o autismo eu acho que é o, entre aspas, o problema que tem maior dificuldade nas escolas. Por quê? Porque o autismo, ele hoje tem uma comunidade muito grande e uma comunidade de pessoas que o autismo ganhou visibilidade. Então as pessoas começaram a entender muito mais dos seus direitos. Uhum. Então aquela história de negou matrícula, eh, as mães já não saem da escola mais tão conformadas e vão chorar em casa. Elas querem justiça, Justi- elas querem, ir na delegacia da pessoa com deficiência denunciar a escola, né, elas querem se informar de como eu faço prova de que isso aconteceu mesmo, porque é difícil de fazer prova, né. É. Como que você faz prova disso? Uhum. E isso eu acho que essa mudança, né, as escolas vão ter que se adaptar, até porque a lei está aí, né, desde 2015, eh, não existe mais espaço para segregação, para capacitismo, para discriminação, né, a gente tem que dar aí condições para essas pessoas se desenvolverem e serem funcionais, Uhum. né. Uhum. E assim, é lei, a escola É tem lei, que, tem que, tem que, por é mais que não lei, tenha, é zero lei. crianças assim, entrou uma, ela tem que se adaptar Ela tem que se adaptar a todas as necessidades. a E o que todas as seria se cidades. adaptar? Tem que ter um TO? É TO, né? Que você falou. Que- que- TO que precisa fornecer é a escola terapeuta ocupacional? ocupacional. É. É, É de sensorial, isso, essas coisas. E o AT é comportamental, é É isso? acompanhante Até acompanhante terapêutico. terapêutico, que aí vai ser, o AT, na verdade, pode ser até um TO, né, Entendi. porque se a criança tem uma dificuldade de sensibilidade, o TO é que vai ajudar ela vai dar ferramentas, né. Uhum. Por exemplo, né, um exemplo, tô com o fone aqui me incomodando e pensei nisso. Tem crianças autistas que andam de fone na rua. Por quê? Porque abafa o som e aí ela não se desregula. Então, às vezes, são coisas extremamente pequenas que fazem a diferença, né. Então, nem tudo Tem até um seriado, você falou disso, tem até o Eu seriado. lembro de um que filme também. ele sempre- Atípico. Atípico, que ele sempre andava com o fone É. mesmo pra. Por quê? Porque ele tem barulho, ele se desregula, É. né, e aí acaba tendo uma Muito bom o crise. serial, por sinal. É bom mesmo. E então a escola tem que fazer adaptações, Uhum. né. A lei Sem cobrar mais nada. não, a criança com qualquer tipo de deficiência não pode ter nenhuma taxa, nada extra. Ela é igual a qualquer outro. Assim como nos planos de saúde é igual a qualquer outro. Assim como o idoso não pode ser discriminado e pagar a mais num plano de saúde, né. Mas- Não, até os 59 anos, se não falei errado, né. O Aham. idoso não pode ser discriminado em lugar nenhum. Até os 59 anos pode ter aumento. A partir dos 59 não anos, o pode. idoso não pode mais ter Aí fica aumento. flat, é isso? A última Pô, taxa não de sabia. reajuste por Também não faixa sabia, não. etária é os 59 anos. Mas isso como falam? Está no Estatuto do Idoso. Mas é praticado? É praticado nos planos que foram feitos pós, a lei de 98, que é a lei dos planos de saúde, Aham.
é feito dessa Ninguém forma. aumenta, Não, assim. ninguém aumenta. Agora, os planos antigos, que não se adaptaram à lei, que são aqueles planos, né, que as pessoas já têm há 30 anos aí, enfim, né? Mais de 30, né? A lei de 98. Aham. Acontece os reajustes. Mas aí daria pra... Aí a gente entra com ação judicial e consegue fazer a equiparação aí do reajuste, consegue baixar esse reajuste. E dá pra reaver o que Sogra foi pago? reajusta todo ano. Ela tem mais de 50 anos. Não, é isso que eu Não, falo. e dá Meus para pais você também ainda acham que reajusta. receber. E dá para você receber dos últimos 5 anos os valores que você pagou a mais. Mas pra ela, por exemplo, no caso da minha, né? Pra ela não ter reajuste, ela tem que ter contratado antes de fazer 59, é isso? Não. Antes da. De Os 98. planos que foram contratados pós 98, que é o ano Da da lei? lei, não sofrem esse reajuste após os 59 anos. Ainda que ela contratou com 60. Contratou, se o cara topou, Não, ele vai pode ter ficar até... contratado com 80. Tá bom, Só entendi. que quando você contratou com 80, você contratou, sei lá, em 2000. A 30 mil reais de... Você contratou em 2000, você já tinha 90 anos. Uhum. Você não vai poder sofrer nenhum reajuste por mudança de faixa etária, porque o último patamar é 59 anos. Ah, por faixa etária, mas você pode ter reajuste O reajuste, inflacionário. o reajuste anual é devido para todo mundo. Tá. Mas os planos antigos, eles reajustam pós 59 anos. Entendi. Os planos feitos antes da lei, eles reajustam e a gente consegue modificar isso no E judiciário. como que eu sei, assim, eu leigo, que pago, sei lá, um plano de saúde pra alguém que tá sendo ajustado corretamente? E tem que verificar os índices que a ANS determina, dependendo do plano, né? Porque no site da ANS tem os reajustes que foram aprovados para todos os planos. Uhum. Mesmo os planos que a ANS, os planos por adesão, que a ANS não fixa o valor, que ela só autoriza o valor que a seguradora ou o plano de saúde determinou que é o valor devido ali, né? Porque eles fazem um cálculo X. Os outros planos são regulados pela ANS. Uhum. Mas qualquer plano você consegue ver o índice de atualização de reajuste que vai ser utilizado para aquele ano. Você consegue ver dos últimos todos os anos que você quiser. Aí o que tem menos de 59, além desse reajuste, vem ali um... O reajuste por mudança de faixa etária, que são aquelas faixas etárias que estão no contrato e que Aham. é indiscutível. Né? Entendi. Conta pro meu pai isso aí. Nunca... Se o plano dele for antigo, na verdade, Ele isso é um acha que é alerta, antigo. né? Os planos antigos, na grande maioria dos casos, é possível reaver o reajuste que foi. Eu peguei um caso um tempo atrás de um plano, era um casal de senhores, já bem idosos, e o plano reajustava. Fazia um ano, reajustava, fazia um ano, reajustava, fazia um ano, reajustava. Nossa. Anualmente. Além do reajuste, né, anual, ele reajustava anualmente por mudança de faixa, de mudança de idade. Nossa senhora. Ô, Deixa eu te perguntar uma coisa, Diana. Quem tá vivendo essa situação normalmente tem pressa, né? pô, As ações demoram muito? Porque no Brasil tudo diz que demora, você né? precisa A tratamento. liminar costuma sair muito rápida, Hum. com raras exceções de fóruns que têm determinados cartórios que são mais lentos, né? A liminar costuma sair muito rápida. O que eu falo sempre para os meus clientes? Pós-liminar, eu não consigo te dar um prazo, porque eu não sei como o plano vai se comportar no seu caso específico, né? A gente tem alguns passos que a gente faz para tentar acelerar, mas às vezes demora muito para se cumprir. Né? Tem casos que na semana seguinte está tudo certo, a criança já está lá na clínica, tudo lindo. E tem casos que demoram um pouco mais para que o tratamento comece efetivamente a ser disponibilizado. Entendi. Você acha que com a... Hoje em dia se fala muito disso, né? De TEA, de autismo e tal. Isso vem melhorando entre as redes? Ou, assim, de uma certa forma, você acha que a tendência é... Igual a gente comentou aqui, tá conversando, tem aumentado bastante, né? Vai chegar uma hora que Eu acho que vai precisar tem normalizar. aumentado
A rede credenciada, tá? Eu acho, há um tempo atrás a gente tinha 2, 3 clínicas que normalmente eram credenciadas. Hoje em dia a gente tem mais opções. É que o me preocupa é a qualidade das Então, redes que eles colocam. isso Como tem aumentado, isso que eu vamos ia botar. falar exatamente isso. Só que o ponto é, quem são esses profissionais? Ou é só para cumprir a É determinação? para cumprir, né? Aham. Acaba sendo para cumprir, porque aí a criança vai lá para terapia, não tem 1 hora de terapia, 50 minutos, tem 20 minutos. Faz sentido. É para quem. Então, e aí isso para as pessoas que têm ação judicial, né, a gente vai buscando formas de Uhum. comprovar que aquele tratamento não é eficaz, que a gente está só perdendo tempo, né. Não é que entrou com liminar, tá lindo, maravilha pra família, que tava na dificuldade, obviamente, e Tem acabou. casos que sim, tá, mas tem casos que eles começam a mandar para clínicas. Eu tenho alguns casos aí de do mesmo plano de saúde da do cancelamento indevido, que eles tiraram de uma clínica que era uma clínica boa, né, uma clínica que na época que a gente entrou com essa ação, né, eu moro ali na região da Granja Viana, ali não tinha muitas opções, tinha essa uma clínica. Hoje em dia tem várias outras opções. Então o plano sempre acabava fazendo acordo com essa clínica para cumprimento de decisão judicial. Ele simplesmente mandou um comunicado para a clínica que era para suspender os atendimentos e remanejou essas crianças para uma outra clínica, bem mais longe, e que chegaram lá, a clínica não tem nem estrutura física, né. Não tem a estrutura para agendamento, fazem atendimento como eles não têm agenda, eles fazem atendimento de mais de uma criança juntos, né. E aí eu vou demonstrando para a família como que ela pode, fazer para a gente comprovar que porque se eu chego no processo e simplesmente falo: "Olha, a família está insatisfeita porque a clínica não tem qualificação, não tem isso, não tem Não aquilo", adiantou nada. estou perdendo meu tempo, Não tem né, prova nenhuma. sem prova nenhuma. E às vezes ter essas provas leva tempo. Uhum, entendi. E Diana, em relação a gente fala agora dos direitos dos autistas e tal, acho que aconteceu recentemente a questão de ter um documento, próprio para isso. Tem benefícios ou não tem? É a mesma coisa? É um documento de identificação do autista, né. É uma É carteirinha? uma carteirinha. Tá, e que É, benefício ele Serve traz? pra quê? eu Paga não meia? não, A questão demonstra que é autista. É um tem. carimbo. Um carimbo. E que eu particularmente, entendo que como o RG já pode incluir todas as informações de si, de várias outras informações, né, eu não vejo muito qual é a grande validade desse documento da Cipiteia, né. Essa existe, tem a questão também, por exemplo, a gente falou muito da questão da agenda de quem tem autismo, né, sofre, que é muito corrido. E a gente tem em São Paulo rodízio, né, às vezes dá pra se você Sim. tomar multa ou dá pra você conseguir alguma coisa Você consegue comprar o carro com a isenção dos impostos, né. por causa que você tem que levar do Você tratamento o Não, filho. porque a pessoa com deficiência, ela tem direito à isenção do imposto, aqui em São Paulo, a isenção do rodízio e isenção do IPVA. Ah, é? É. E Você entra compra o en carro en com desconto. Não, na verdade, isso é um trâmite que é bem fácil. Você dá entrada, tem lá os documentos corretos, né? Você dá entrada com o relatório médico. Uhum, Às vezes tem que passar por algum tipo de perícia, alguma coisa. tá. Mas é super simples. Aí o documento, só que por exemplo, a criança, o carro tem que ser em nome do menor, não vai ser no nome do pai. O carro, porque o direito de ter esse benefício é da criança, não é dos pais. Sim, sim, Tá? é em função da 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 criança, o criança. carro sai em nome da criança.
Mas o carro para pessoa com autismo ou para qualquer tipo de deficiência, ele sai com a isenção de ICMS, de IPI, isenção de PVA e de rodízio aqui em São Paulo. Mas acho que tem uma limitação de valor, né? Tem Se uma você limitação de paga valor, IPVA, não é? Não, acho que a limitação de valor, eu nem sei exatamente qual que é agora. Eu acho que é R$100.000. O carro tem que ser Até até 100 mil. R$100.000. Ah, para ter as isenções. E, por exemplo, quem Para tem ter todas as isenções. todas, senão depois é parcial, né? Senão depois é... Deve ser até o 100, né? Não, passando o 100 você tem. Tem Se uma não me engano, só. acho que você tem. Não, então, diga assim. Benefício. Ah, Tipo, entendi. rodízio, Rodízio e PVA, IPVA não vai ter. Quando você tem Eu essa acho, isenção né? do rodízio, aí sua placa já fica cadastrada Fica, pra não tomar multa, pra não né? Que tomar tem que ficar multa. Você vai, recorrendo. não. você vai tomar tá bom. multa, mas vai aparecer lá no sistema, eu acho. Ele a nem vai multa, chegar. Vai pra a você. multa já não nem chega. Entendi. E quem já tem um veículo, precisa comprar um novo para poder ter essa isenção ou não? Pode pedir pro seu veículo? Acho que pode pedir pro seu Você já veículo. comprou o carro, você já pagou os Não. impostos. Tá bom, se você já tem um carro. Não, a isenção do rodízio, né? Do rodízio, Você desculpa. pode pedir. Do rodízio. pode Aí você vai ter que pedir. passar o carro pro nome do teu filho, ou, enfim, né? Do portador e talvez pedir. Ah, entendi. Porque eu acho que o maior problema é rodízio, né? Ah, não, a isenção do imposto é legal também. Não, mas, por exemplo, putz, várias vezes... Bom, enfim. Não, é complicado mesmo, né? Tratamento, Vamos falar depois. É horário de rodízio, já tomei multa. Bom, conheço alguém que já tomou multa. Conta disso, né? E deixa eu te perguntar, você falou, né, que às vezes você tem uns rodízios aí do plano, às vezes um te dá trabalho, o outro começa a te dar e tal. E esses novos, porque hoje a gente tem muita contratação de plano, agora essas insurtechs, até pra saúde e tal. Esses novos já vem com uma cabeça diferente pra isso ou... Eu não vi nenhum ainda problema Tá. com esses planos novos. Eu tenho um plano desses. Eu fiz recentemente um plano desse para mim, porque eu acho que a tendência vai ser essa, né? Que é Porque é o único que te oferece individual até. Exato. E eu entendo que seja um plano inteligente, né? Eu não tenho nem o que reclamar. O plano tem funcionado super bem. E é um plano inteligente, né? Ele reduz custo na fonte. Você obrigatoriamente passa ali por aquele médico da família que tem teu acompanhamento. Se eu dou entrada no pronto-socorro hoje, amanhã tem gente do plano de saúde me perguntando o que aconteceu, se eu estou bem, se... Taranã, fazendo o checklist ali para ver se ele precisa me prestar algum atendimento para eu não entrar de novo no pronto-socorro. Você sabe que eu tinha um plano que era assim. Quando eu começava a dar alguma coisinha assim, eles me ligavam. Era assim, na verdade nem precisava dar. Eu já entrava num programa lá, que a cada 30 dias eles me ligavam, tá tudo bem e tal. Fez sua academia, fez não sei o quê. Pra evitar que você vá pro médico, né? Você vá pro médico. Mas, pô, tá cuidando da saúde. Se der certo, beleza. Não, e o que eu acho interessante é que você tem aquele médico lá da família, né? E aquele cara, como... o meu plano, por exemplo, é só de um hospital. Eu dou entrada naquele hospital, eles têm a minha ficha. É isso aí. Então, eles já sabem qual é o meu histórico. Se eu fiz um exame, já está ali. Ele não tem que repetir o exame. Então, você diminui o custo. E quando você passa por esse médico da família, ele te encaminha para os especialistas necessários. Então, você reduz o custo de ficar indo em vários médicos, né? Às vezes você pensa, eu preciso ir no neuro, mas na verdade você precisava ir no ortopedista, sei lá, né? Às vezes, às vezes você não sabe o que Você não procurar, sabe, é né? Exato. Você acha que você tá com uma dor, não sei aonde, na verdade aquilo não é daquilo, é de outra coisa, né? E aí eles já pedem todos os exames. Quando você chega na consulta, você também já levou todos os exames. Então eu acho que isso diminui o custo. Ô, Diana, e até como mensagem, assim, você comentou bastante da questão dos planos, assim, tá fazendo até estratégias, digamos assim, não muito ortodoxas, digamos assim. Teve a questão dos, como fala, das clínicas, que abusam ali na hora de manda coisa que o cara não fez Existe, e tal. inclusive, clínicas que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, Tem que ser. etc. Por quê? Porque elas têm acordo com advogados. Verdade.
Verdade. Nossa senhora. É assim, a clínica paga o seu advogado. Outro dia até ela virou minha cliente, no fim das contas. Ela me falou, olha, Que absurdo. mas eu fui na clínica tal conhecer, porque as famílias vão nas clínicas para conhecer, né? Tem todo um trâmite aí de início da coisa, né? Diagnóstico, clínica, advogado, tem todo um... Uhum. E a clínica falou para mim que ela tem o advogado dela, que cobra X, e que era para eu não me preocupar com o valor que a clínica pagava. Aí eu falei para ela, bom, eu já vi vários casos disso, só que amanhã ou depois dá algum problema ou na clínica ou com o plano, esse advogado não é seu advogado. Esse advogado é da clínica. Uhum. Outro interesse. Você acha que o advogado vai defender você ou a A clínica? hora que ela não conseguir lá, onde A você hora acha que ela você vai? falar assim, olha, a clínica aqui não está mais me atendendo dessa forma, eu preciso ver. Você acha que o plano vai falar que não? O plano não, né? O advogado vai defender você? Existem. E aí a gente não sabe nem, eu não consigo nem imaginar o que tem ainda por trás de cobrança, de etc, para os planos, né? E tem algum lugar que o paciente ou a família do paciente consegue buscar pra saber se é uma clínica idônea, assim? Não conheço, É. não sei. Às vezes é muito na tentativa, É. você vê, não se adapta, e aí você vê uns casos, ouve assim, você fala, putz, meu, aí você sai fora, né? É. Mas é difícil mesmo, cara, pra quem, ou quem tem, sabe o drama que é, meu, pra achar. Mano, aí você troca, vê, não dá certo, uma psicóloga, outra, caso. Não, e as Puta, cara, clínicas, na verdade, né, ó, que se credenciam ó nos drama. planos, elas cobram barato do plano, né? Uhum. Então elas precisam ter quantidade. Sim. É. Aí começa a contratar gente que não tem capacitação, que você não sabe nem quem é, É. né? E aí você deixa teu filho trancado numa sala com um profissional X. Você nem sabe, meu, Aí procedência. eu tenho um Cara, caso. você é louco. Não, eu tenho um caso que foi bem bizarro, assim. A gente não pode dizer com toda certeza que houve, mas há grandes indícios de que houve um abuso com a criança. E a mãe pegou a história, assim, muito por um acaso, numa conversa besta. A menina fez uma coisa, aí a mãe falou: onde você aprendeu? Não sei o que. Ah, foi a tia tal. Aí a mãe se ligou e foi perguntando. Aí a criança falou: ela estava, inclusive, com o celular, não sei o quê. E... Nossa, pelo amor de Deus. Pois é, aí eu orientei essa família aí na delegacia da pessoa com deficiência, que tem uma delegada que é incrível, e aí eles tomaram as providências, né? A gente comunicou no processo que existia o indício, e diante do indício a gente não pode permanecer lá, né? E aí até o plano, nesse caso, até direcionou lá para outra clínica que a gente indicou, que já atendia a criança, e aí o plano mandou para essa outra clínica. Eles foram para essa outra clínica e depois desse ocorrido a gente pediu no processo que retornasse para a clínica que inicialmente atendia, e aí o plano autorizou, enfim, né? Mas a gente não sabe, né? Sim. É super complicado. É Meu verdade, Deus do céu. É verdade. E aí, só encerrando a trilogia aqui da pergunta, né? Plano, clínica, tem o segurado. Uma das coisas que você falou no começo que eu achei que me chamou a atenção foi: eu não vou buscar lá o que ele quer, ou seja, você quer ser atendido não sei onde. Eu não busco isso. É o que você tem direito, ou seja, o plano tem que te correto. dar o atendimento. Você chega a sofrer alguma dificuldade nesse sentido? Não, eu quero aquele médico. Muito. E aí, e às vezes assim, né, no WhatsApp começam a vir áudios e a pessoa começa a tentar fazer uma pegadinha, Uhum. né, para ver se eu vou falar o que ela quer ouvir, né? E aí, às vezes eu perco até a linha. Eu tenho um caso, que esse caso já é antigo, e um dia o pai me ligou indignado porque o plano estava causando não sei o que na clínica, assim, uma história, aquelas histórias, né? E aí eu conversando com o cara, porque eu sempre converso muito, porque eu quero entender exatamente o que a pessoa está passando ali, né? Porque às vezes a família da pessoa da pessoa com autismo
determinados momentos age extremamente na emoção, né? E eu super entendo isso, porque me coloco no lugar dessas mães. Uhum. Mas a gente tem que, eu como profissional do direito, eu tenho que pôr um breque nessa família para demonstrar para ela até onde ela pode ir. Né? E que não é porque seu filho tem autismo que você virou dono do mundo e que você tem direito a qualquer coisa que te venha à cabeça. E esse pai começou a me contar, não sei o que, conversa. E aí ele falou para mim, não, inclusive a fulana, que eu nem me lembro o nome da mulher, tá fazendo terapia lá na clínica. Eu falei, que bom, né? É importante fazer terapia também. A clínica está oferecendo, que coisa boa. E eles mandam na conta do fulaninho pro plano de saúde. Aí eu olhei, não, eu falei, aquele momento de silêncio que você fala assim, não é possível que eu tô ouvindo uma coisa dessas. Eu falei, mas por que manda na conta do menino? Ela não tem direito. Não, mas ela precisa de terapia para cuidar dele, né? Difícil para ela. Então, ela que pague a terapia dela, ela que vá no plano. Mas ela não tem plano. Não pode isso. Aí eu só falei pro cara assim, olha, por causa de episódios como esse, de pessoas como vocês, que querem tirar vantagem do filho, inclusive, né? Que tantas outras crianças encontram dificuldade, né? Porque se todo mundo fizesse a coisa correta, talvez não houvesse tanta dificuldade. Porque assim, tem sempre, acho que às vezes o plano, enfim, tem sempre aquele sentimento de tem que filtrar. Tem que filtrar. Quem que é que tá certo, quem que tá querendo me fraudar e aqui, acabou que eu renunciei ao processo dessa família. Eu não quis mais representá-los, porque vai contra tudo que eu faço, né? Eu escolhi uma área do direito que eu entendo que eu tô fazendo certo. Né? Não tô defendendo, eu tô buscando ali o direito daquela pessoa que é uma minoria, que tem uma situação que precisa de um atendimento diferenciado, né? E aí você escuta a pessoa falar que está fraudando dessa forma, a partir do momento que eu sei que há uma fraude, eu não vou compactuar com isso. Eu não quero o meu nome metido numa coisa dessas. Perfeito. Ô, Diana, e assim, em questões para quem não tem plano de saúde, assim, hoje você tem conhecimento, sei lá, o Estado fornece ótimas opções também de Depende das tratamento? cidades, oferece, tá? Tem algumas cidades que oferecem. O tratamento é oferecido por meio do CAPS, normalmente, né? E O que é o CAPS? O CAPS, originalmente, é atendimento de pessoas com usuários de drogas, Tá. né? É o centro de psiquiatria, Tá. vamos dizer, Tá. assim, a grossíssimo modo. Uhum. Mas é uma dificuldade, né? Inclusive as pessoas do SUS, elas encontram muita dificuldade para ter o laudo médico. Caramba. E a lei, né, a lei Berenice Piana, ela é muito clara quando ela fala que o diagnóstico tem que ser precoce, ainda que não definitivo. Né? Se existe um mínimo de indício, vamos diagnosticar e tratar. Porque se não for isso, o tratamento vai ser benéfico de qualquer forma. Jeito, exato. Né? E uma vez que você tem um CID, que você tem um relatório médico que atesta que você tenha o transtorno, você passa a ter os direitos. E isso faz com que você possa buscar o tratamento adequado. E no SUS, assim, eu já escutei muitas pessoas dizerem que não conseguem o diagnóstico. Entendi. E aí, essas pessoas que não conseguem, não possuem, elas podem entrar, então, na justiça também? Ou já é diferente? Difícil, eu não né? sei como funciona. Não, é difícil, porque se eu não tenho um diagnóstico fechado, eu não consigo lutar pelos meus direitos. Né? Porque para eu demonstrar na justiça, sim. né, tudo que eu entro na justiça solicitando, estou dizendo aqui no âmbito da saúde, tá? Eu preciso demonstrar que aquele tratamento é o tratamento mais eficaz, é o tratamento que vai funcionar. Né? Quando a gente fala de medicação, né, os medicamentos de alto custo, que existem vários medicamentos que a gente pode pedir para o plano de saúde, né? Via judicial.
eu tenho que demonstrar que não existe outra possibilidade mais barata, que o SUS não disponibiliza. E às vezes assim, mas o SUS não disponibiliza mas disponibiliza esse que é para a mesma coisa. Sim, mas esse aqui do SUS tem 10 efeitos colaterais e esse aqui não vai ter nenhum, Entendi. né. Entendi. Entendi, caramba. Caraca. Caraca. E Eugênia, pra encerrar, é, essa especialidade do direito, digamos assim, você tem bastante companheiras aí com você? É? Cresceu muito, né, tem bastante gente que anda se interessando, Uhum. e isso eu acho que é positivo até, né, desde que as pessoas todas estudem bastante. Porque eu te fiz essa pergunta por quê? É, Porque eu acho que eu se você não tiver uma base boa, então eu vou contar para Tem que ter uma um base de generalista, experiência boa, talvez não vai ter consiga muito brigar. sucesso. ontem não vai ter sucesso, e aí eu digo que a gente ferrou com a jurisprudência do acompanhante terapêutico por Uhum. falta de conhecimento, por falta de conhecimento técnico. E aí veio uma jurisprudência contra, aí o plano óbvio que vai se defender em cima daquilo, e vai indo, vai indo, vai indo, até que os juízes nem querem mais saber essa explicação de que há essa diferença entre o acompanhante terapêutico e o pedagogo, o professor auxiliar, seja lá o que for, né? Uma coisa é terapêutica, outra coisa é pedagógica. Uhum. Só que a justiça entende que o AT terapêutico é de responsabilidade da escola porque está dentro da escola. E aí eu acho uma baita sacanagem eu jogar a saúde em cima da educação. São coisas extremamente distintas. Da mesma forma que eu não peço para o plano o pedagogo, porque eu entendo que o Perfeito. pedagogo é de responsabilidade da escola, eu não posso exigir da escola o AT. Como que eu vou fazer a escola contratar psicólogos capacitados para disponibilizarem o atendimento individual de cada criança com qualquer transtorno? A gente está fugindo do escopo educação, né? É isso. Já pá. Sensacional, cara. Nossa, pra mim, tirou várias dúvidas. Tem alguma coisa, Diana, que você acha importante falar que de repente a gente não abordou ainda? Não, acho que não. Acho que no geral a gente falou bastante coisa, né? É isso aí. Obrigado. Eu acho que é uma mensagem bacana que você deixou aqui. É a seguinte: não é abuso de nenhum dos lados. É de repente sentar e conversar, achar um ponto de convergência. Porque Sim. eu entendo o lado da seguradora que se preocupa com as fraudes. A gente até teve um episódio com o Walter Tem aqui. bastante, né? Tem Nossa, muita Tem muita fraude. fraude. Tem muita Que fraude. impactam os bons segurados, né? Então, é isso que tem que ter, talvez, né, não sei como que seria feito isso. As seguradoras fazem, né? Uhum. Mas talvez pegar assuntos específicos, né? Por exemplo, o autismo, que é um assunto que hoje é extremamente judicializado, por que não fazer auditoria nessas clínicas, verificar o que está sendo cobrado? Entrar E achar uma solução. entrar em contato com o seu segurado e falar, segurado, quantas horas você fez esse mês? Uhum. Você tem controle da quantidade de horas? Porque eu recebi aqui uma nota fiscal para eu pagar de 80 horas, eu estou achando que 80 horas não é viável. Né? Se a criança está fazendo 80 horas semanais, que horas que, né? Exato. Uhum. Então, de repente, uma comunicação mais próxima com o segurado, porque esse caso dessa família, eu acho que eu falei de uma família que pegou, né, que tinha até medicação, o cara está indignado. Opa, a clínica está ganhando em cima da minha filha, como Pois assim? Né? Eu confio o tratamento da minha filha a essa clínica e a clínica ganha em cima. Uhum. Então, eu acho que talvez essa comunicação beneficiário, plano, talvez seja, porque a grande maioria das pessoas querem só o tratamento do seu filho, querem ver seu filho bem, né? É verdade. Isso aí. Ana, muito obrigado por esse bate-papo incrível, esclarecedor. Acho que para pessoas que têm ou conhecem na família, eu acho que isso aqui, cara, é valioso. É valioso, dá para tirar muitas lições e entender também. Diana, quem quiser, divulga sua rede social. Verdade, acho que é importante também. O meu Instagram é Autismo e Direito, né? E
No Instagram consegue ter todos os meus contatos, as minhas informações. Isso aí, autismo e direito, né? Autismo e direito. Boa, Vamos boa. colocar no GC aí. Vamos aí. Galera, então, recados finais. Isso aí, pessoal. Enxurcast, projeto pessoal meio do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. Não deixe de deixar aquele like maroto, curtir esse vídeo, né? O like, curtir, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações para... Toda quinta-feira tem episódio, inclusive esse com a Diana. Sensacional, fenomenal, obra-prima. Tamo aí, tamo junto, galera. Muito obrigado, Diana. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós que Nós agradecemos. agradecemos. Isso aí. É isso aí. Fechou? Valeu. Valeu, galera. pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tchau.